Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022, um dia depois da mais breve primeiro-ministro da Inglaterra deixar o cargo, renunciar. Liz Truss, depois de 44 dias no posto, pegou o boné e foi para casa. Bem, ontem mesmo, o ex-eurodeputado que liderou o Brexit, Nigel Farage, disse que o Partido Conservador inglês, com 200 anos de história, estava morto, simplesmente morto e acabado. Ele disse isso porque, segundo suas próprias palavras, o partido foi infiltrado por comunistas ou por trabalhistas, para ser um pouco mais delicado no termo. Ele disse que os velhos conservadores foram se afastando, morrendo, desaparecendo, saindo de cena, e o partido foi infiltrado por gente da esquerda, que não deu o devido apoio à política de Liz Truss para trazer o Reino Unido de volta aos trilhos. Por que de volta aos trilhos? Bem, essa história pode ser contada como uma fábula. Era uma vez um reino chamado Reino Unido, muito feliz para os globalistas, para o Fórum Econômico Mundial, que tinha no Reino Unido um laboratório para implementar todas as suas políticas. Por exemplo, o Reino Unido de Boris Johnson gastou, eu anotei aqui, 400 bilhões de libras para resolver o problema da pandemia. Quer dizer, para manter o povo no fique em casa, a economia a gente vê depois. Então, para sustentar o fique em casa, o Reino Unido desembolsou, tirou do bolso do pacato cidadão 400 bilhões de libras para manter, então, o Reino Unido na mais segura política de saúde pública. Afastamento social, confinamento em casa, enfim, toda aquela história que a gente conhece. 400 bilhões de libras. Porém, não satisfeitos com este montante, os globalistas que comandavam Boris Johnson também gastaram 150 bilhões de libras para implementar a política da energia limpa. Que parece não deu muito certo, não é? Mas também não satisfeitos com isso, o Fórum Econômico Mundial, que controlava o conservador Boris Johnson, investiu bilhões na Ucrânia. Pois é, na Ucrânia. Ninguém sabe exatamente quanto foi despejado na Ucrânia. Então podemos imaginar aí que chegou a 1 trilhão de libras a brincadeira dos dias de Boris Johnson no poder, que era um conservador. Mas que tipo de conservador? Quem sabe desse tipo aí que Nigel Farage disse ontem na Fox. Um conservador que, na verdade, é um trabalhista infiltrado. Bem, então, por conta disso, o conservador Boris Johnson renunciou e assumiu o seu lugar, Liz Truss, que prestem atenção, ousou mexer em 2 pilares do Fórum Econômico Mundial: a política de imigração e a redução de impostos. Vejam que interessante, a Fox News lembrou que no dia 23 de setembro, Truss anunciou uma redução de impostos. Dizia a matéria da Fox: Truss e seu chefe do Tesouro, Kwasi Kwarteng, divulgaram um pacote econômico, isso no dia 23 de setembro, que autorizou 45 bilhões de libras, 50 bilhões, que não é nada perto dos 150 bilhões que eu havia falado antes, em cortes de impostos não financiados, que dizimaram o valor da libra e aumentaram o custo dos empréstimos do governo do Reino Unido. Isso significava apenas 9% em relação à economia, 9% de redução de impostos, o que aliviaria, claro, a carga da tributação sobre as costas do pacato cidadão. Só que aí o que aconteceu? Bem, como ela mexeu com o Fórum Econômico Mundial,
que vivia muito bem nos tempos de Boris Johnson, levou sérias reprimendas, puxões de orelha, puxação de tapete do seu próprio partido, o Partido Conservador, que, segundo Nigel Farage, morreu, já faleceu ontem. Ela não teve apoio, então teve que diminuir a redução da carga, chegou a 2%, e depois parece estava para abandonar tudo. Quando disse, antes de ontem, que não, ela não iria abandonar porque ela era uma lutadora. Só que ontem veio a notícia fatal. Ela não conseguiu segurar a onda, não conseguiu manter-se na luta e renunciou. Entregou o seu cargo. Para quem irá ao cargo agora? Muita gente está falando que irá para aquele que substituiu o chanceler do Tesouro, o senhor Jeremy Hunt. Bem, quem é o senhor Jeremy Hunt? Ele é alguém que, claro, conservador, daquele tipo que Nigel Farage citou, que foi contra o Brexit, em primeiro lugar. Ele foi contra o Brexit. É tido também nos bastidores como um tirano, uma pessoa irascível, um sujeito intratável. Mas tem mais. Ele, no começo da pandemia, se revoltou contra os pais que não queriam vacinar os seus filhos. E aí propôs que o Estado tirasse as crianças dos seus pais e colocasse em centros de reeducação ou algo do gênero. Mas tem mais. O senhor Jeremy Hunt é casado com uma senhora que tem fortes ligações com presta atenção, com o Partido Comunista Chinês. E esse senhor, então, conservador, muito bem adequado ao Fórum Econômico Mundial, pode ser, quem sabe, o primeiro-ministro, aquele que substituirá Liz Truss. Bem, isso quer dizer, em outras palavras, de modo muito simples, que o Reino Unido mudou. Agora parece República Popular, melhor dizendo, do Reino Unido. Isso quer dizer também que, tanto quanto nos Estados Unidos, acontece esse fenômeno lá no Reino Unido. Ele está sendo destruído. Prestem atenção, destruído. Por quem? Por qual inimigo? Putin? Xi Jinping? Não, ele está sendo destruído por dentro. Por trabalhistas, por comunistas. Enfim, vocês escolhem aí o nome que quiserem. Mas o mesmo acontece nos Estados Unidos, só que, claro, quem sabe numa proporção ainda maior. Os amigos certamente já ouviram falar da Heritage Foundation. Bom, para quem não conhece, a Heritage Foundation é um think tank conservador norte-americano com sede em Washington, D.C., A missão da Fundação Heritage é formular e promover políticas públicas conservadoras de livre mercado, governo limitado, liberdade individual, valores tradicionais e uma forte tendência na defesa nacional. A Fundação assumiu o papel de liderança do movimento conservador durante a presidência de Ronald Reagan, cujas políticas vieram do estudo político intitulado Mandate for Leadership. Desde então, a Heritage Foundation continuou a ter uma influência significativa nas políticas públicas americanas e é considerada uma das mais influentes organizações conservadoras de pesquisa nos Estados Unidos. Então, temos aqui dois fatores a considerar. O respeito angariado pela Fundação e a sua atividade de pesquisa, que vem se concretizando desde o Ronald Reagan no mercado das pesquisas como confiável. Então é bom sempre atentarmos para o que dizem as pesquisas da Heritage. E a Heritage trouxe uma pesquisa para lá de preocupante essa semana. Eu vou ler um pedacinho da pesquisa para os amigos. O relatório da última pesquisa que avaliava a capacidade de defesa dos Estados Unidos, ou seja, a força
das Forças Armadas Americanas. Diz a pesquisa: pela primeira vez, o Índice de Força Militar dos Estados Unidos da Heritage Foundation conclui que, presta atenção, como atualmente posicionado, as Forças Armadas dos Estados Unidos são classificadas como fracas e correm um risco significativo de não serem capazes de atender às demandas de um único grande conflito regional, enquanto atendem a várias presenças e atividades de engajamento. Isso significa que os militares dos Estados Unidos são hoje incapazes de lidar com um único conflito regional. Imagine, por exemplo, o México atacando os Estados Unidos. A Heritage está dizendo que os Estados Unidos não teriam capacidade para enfrentar um conflito deste porte. Aí você pergunta, mas e vem cá, e se um dia for a Rússia, a China? Se não pode enfrentar um inimigo regional, evidentemente que poderá ainda menos enfrentar Rússia e China. Mas esperem, porque a coisa ainda não terminou. Vamos em frente. Muito menos uma guerra mundial em duas frentes, que é o que provavelmente enfrentaremos em breve contra a Rússia e China. Segue o relatório da Heritage. Os problemas de prontidão e capacidade em toda a força, particularmente da Força Aérea e da Marinha, tornaram-se tão insignificantes que a capacidade dos militares de cumprir sua missão principal está em risco. O relatório alerta ainda ou faz uma referência perturbadora ao fato de que os principais generais norte-americanos e pessoal militar em geral estão sendo substituídos por esquerdistas woke-tard, que expressam ódio extremo aos Estados Unidos e querem inaugurar uma nova era de comunismo ao estilo chinês dos Estados Unidos. Então, se temos aí a República Popular do Reino Unido, agora temos também, claro, a República Popular dos Estados Unidos. Mas isso foi só um parênteses. Segue o presidente da Heritage Foundation, Dr. Kevin Roberts, dizendo o seguinte: ele atacou Biden por enfraquecer os Estados Unidos militarmente. Ele disse: a política externa imprudente e ingênua de Biden continua a encorajar nossos adversários, enquanto sua agenda doméstica mina a força de nossos militares. Não há dúvida de que, sob sua liderança fracassada, a força de nossos militares atingiu um nível mais baixo de todos os tempos. A coisa é tão grave que até o Daily Mail comentou este relatório da Heritage Foundation. O Daily Mail disse ontem o seguinte: a América possui atualmente dá um número de mísseis terrestres, enquanto a China possui mais de 14 mil e a Rússia mais de 12 mil. Esses números também foram levantados pela Heritage Foundation. Ou seja, mísseis terrestres, mísseis de defesa e ataque, que saem da Terra. Bem, pelo relatório e também confirmado pelo Daily Mail, a China possui 14 mil mísseis e a Rússia possui 12 mil mísseis. Então você pensa o seguinte: bem, se os Estados Unidos são ainda a maior nação da Terra em poder bélico, é de supor que ela tenha pelo menos aí uns 25 a 30 mil mísseis terrestres, certo? Aí vem o número levantado pela Heritage. Não, errado. Os Estados Unidos possuem apenas 300 mísseis terrestres. É aqueles que podem defender o seu território. Diz o Daily Mail, isso significa que em uma guerra terrestre, os militares dos Estados Unidos ficarão sem mísseis, sem nada de mísseis, em poucas horas ou poucos dias, enquanto a China e a Rússia podem continuar lançando mísseis por muitos meses ou anos. Para piorar ainda mais as coisas, o News Target relatou o seguinte, abre aspas:
Os militares dos Estados Unidos estão sem munição-chave, incluindo lançadores antitanque presenteados à Ucrânia à medida em que a capacidade de produção cai. Os Estados Unidos, em essência, esvaziaram seus cofres de munição militar ao enviarem tudo para a Ucrânia, onde essas armas estão desaparecendo, simplesmente desaparecendo. O fiasco da guerra na Ucrânia que criou um gigantesco buraco negro de destruição de armas, diz o News Target, onde líderes traidores do Pentágono e políticos corruptos podem descartar peças de artilharia dos Estados Unidos, munição, armas antitanque, sistemas de foguetes e muito mais, alegando simplesmente que estão sendo enviados para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Na verdade, não há responsabilidade sobre essas armas e munições e elas estão desaparecendo em um buraco negro gigante. E aí quem assistiu o meu penúltimo vídeo haverá de lembrar que eu falei que essa era uma preocupação do homem, do político mais experiente de Israel, Benjamin Netanyahu, lembram? Netanyahu disse que, estranhamente, colocar armas na Ucrânia, armas israelenses, pode ser um tiro no pé, porque essas armas poderão passar para as mãos dos iranianos. O fato é que os americanos estão dizendo as nossas armas estão desaparecendo lá na Ucrânia. Ninguém sabe para onde vai. Entendeu? Ou então estão sendo vendidas no mercado negro para o Irã ou outros países, diz o News Target. Bem, então, a pergunta que se faz, claro, é o seguinte: os Estados Unidos, pelo relatório da Heritage, tem só 300 mísseis contra 14 da China, 12 da Rússia, e não poderia sequer se defender aí de um ataque de um vizinho, por exemplo. Por falar em vizinho, a Venezuela não tem dinheiro, não tem petróleo, mas tem muito ouro e tem muitos mísseis, hein? Atenção, Joe Biden. Pois é, se não pode se defender de uma guerra regional, a pergunta que fica é o seguinte: é possível então que a Rússia e a China saibam disso e estejam de repente pensando assim, será que invadimos ou não invadimos os Estados Unidos? No Natural News, comentando sobre a fraqueza dos Estados Unidos, através de Mike Adams, diz que a China continua trabalhando em direção ao seu objetivo de lançar um ataque cinético contra os Estados Unidos, mas também desembarcar tropas e invadir com milhões de soldados o território norte-americano. Segue Mike Adams dizendo: seu objetivo é exterminar todos os americanos e aproveitar as ricas terras agrícolas da América que podem ajudar a fornecer alimentos para um império chinês que atualmente não pode cultivar alimentos suficientes para matar a fome do próprio povo. Para conseguir isso, a China primeiro cegará os militares americanos com sistemas de bloqueio de GPS, que estranhamente aconteceu esta semana, antes de ontem. Houve um bloqueio, uma pane de GPS bem no meio dos Estados Unidos. Eu pensei até em trazer essa matéria, mas como tinha outros assuntos, deixei para lá, mas hoje ela retorna aqui. Pode ser já um teste, não é mesmo? Pode ser que já estejam fazendo o teste desse bloqueio de GPS e armas antissatélites, talvez combinadas com um ataque EMP, de pulso magnético, né? Sobre a América do Norte. Isso colocará a maior parte do país no caos da rede, desabilitando as comunicações militares e as capacidades de navegação. O bloqueio de GPS, notavelmente, foi realizado recentemente no Texas, perto de Fort Hood, onde os sinais de GPS ficaram inativos nessa semana e o tráfego aéreo comercial teve que tomar medidas especiais para manter os rumos do curso. Como relata o Natural News, abre aspas, problemas misteriosos em Lone Star State estão forçando os aeroportos a redirecionar as aeronaves devido aos sinais de GPS não confiáveis que não estão mais funcionando corretamente. Isso na quarta-feira. Uma das áreas mais atingidas pela interferência de GPS é uma área adjacente ao Fort Hood,
a terceira maior base militar dos Estados Unidos. Deve ser um teste. Bem, a matéria do Natural News é grande e depois fala também da provável coordenação militar entre Rússia e China contra os Estados Unidos, que vale a pena, eu vou deixar aqui na descrição. Como o vídeo já está muito longo, eu vou parando por aqui com essas duas notícias bastante preocupantes. O Reino Unido está se desmantelando por dentro. E os Estados Unidos, desde Barack Hussein Obama, com uma breve pausazinha ali de 4 anos de Donald Trump, também, idem, os Estados Unidos mais do que o Reino Unido. Mas as coisas estão acontecendo muito rapidamente. É possível até mesmo que a nossa geração veja isso. Soldados chineses andando pelo Texas, por exemplo, em direção ao Washington DC, ou algo ainda pior, bombas atômicas vindas do norte, vai saber, não é mesmo? Pois é, tudo isso, meus amigos, ou foi planejado, ou foi simplesmente o acidente causado por pessoas dementes no poder. Seja como for, quem está realmente batendo palmas com essa situação é o diabo. Você pode não acreditar nele, mas ele acredita muito em você. Até depois.